Sessão solene de abertura do 30º Congresso Mineiro de Municípios, abordando o tema Novos Desafios e Oportunidades da Gestão Municipal, onde teremos também a entrega da medalha do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo, a personalidades que contribuem com seu trabalho para o fortalecimento e o crescimento dos municípios mineiros. Convidamos já neste momento para ocupar os lugares de destaque neste palco os homenageados com a medalha do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo. Portanto, por favor, se dirijam a este palco. A senhora secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, Maria Tchely Simões Pires. A senhora secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Gazola. O senhor secretário de Estado da Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques. O senhor secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Olavo Bilag Pinto Neto. O senhor secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles. O senhor chefe de gabinete militar do governador, Coronel PM Luiz Carlos Dias Martins. Senhor deputado federal Fábio Augusto Ramalho dos Santos. Senhor deputado estadual Carlos Mosconi. Senhor deputado estadual Tiago Ulisses. Senhor subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República, Olavo Noleto Alves. Convidamos também para compor este destaque neste momento os senhores representantes das empresas e instituições patrocinadoras deste congresso. Senhor diretor de Departamentos de Ferrosos Sudeste da Vale, Antônio Padovev. O senhor vice-presidente do PDMG, José Santana Vasconcelos Moreira. O senhor presidente da CEMIG, Djalma Bastos Moraes. O senhor superintendente regional da Caixa, Rômulo Martins de Freitas. O representante de Furnas Centrais Elétricas S.A. O senhor presidente do Sistema FEComércio, Sesc Senac, e do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Lázaro Gonzaga. O senhor diretor de Relações Institucionais da OI, José Gataz Galak. O senhor presidente da Copasa, Ricardo Augusto Simões Campos. O senhor presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA Minas, Jobson Nogueira de Andrade. O senhor presidente da FUNASA, Gilson Carvalho Queiroz Filho. O senhor secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento. O senhor diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, Altino Rodrigues Neto. O senhor diretor dos Correios em Minas Gerais, Pedro Amengol. E convidamos também para o destaque no palco a partir de agora os senhores representantes das associações e federações estaduais e nacionais de municípios. Antônio Irã de Souza Lima, presidente da Associação Amazonense de Municípios. Dalton Perim, presidente da Associação de Municípios do Espírito Santo. Max Rodrigues Lemos, presidente da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro. Cleudes Bernardo da Costa, presidente da Associação Goiana de Municípios. José Coimbra Patriota Filho, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Ari José Vanassi, presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Rubens Germano Costa, presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba. Maria Quitéria Mendes de Jesus, senhora presidente da União dos Municípios da Bahia. Mauro Rodrigues Chaves, senhor presidente da Associação de Municípios do Estado do Pará. Dalva Cristofoletti, representando aqui a Associação Paulista de Municípios.
Senhoras e senhores, anunciamos a entrada neste recinto do excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Governador anfitrionado pelo presidente da ANM, Ângelo Roncalli. Convidamos o excelentíssimo senhor vice-governador do estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro. O excelentíssimo senhor deputado federal Wellington Prado, neste ato, representando a Câmara dos Deputados. O excelentíssimo senhor prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. O excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça adjunto, Geraldo Vasques. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal desta capital, vereador Léo Burguês. Convidamos a excelentíssima senhora conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Adriene Andrade. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro. O senhor presidente da Frente Mineira de Prefeitos, prefeito de Divinópolis, Vladimir de Faria Azevedo. O senhor presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, AMIG, prefeito de Mariana, Celso Cota Neto. O senhor presidente da FUNASA, Gilson Carvalho Queiroz Filho. O senhor presidente eleito da Associação Mineira de Municípios, prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Andrada. Saudamos a todos os senhores prefeitos, vereadores, secretários de Estado, parlamentares, diretores de órgãos públicos, federais, estaduais, autoridades em geral que nos prestigiam nesta solenidade. Momento em que eu convido os senhores repórteres cinematográficos e fotógrafos para que se retirem desta primeira fila neste momento, porque nós teremos o hino nacional brasileiro. Posteriormente, os senhores retornarão para os registros durante esta solenidade. Muito obrigado. Convidamos a todos para que, em pé, acompanhem a apresentação do hino nacional, feito pela Banda da Polícia Militar de Minas Gerais, DI, sob a regência do maestro Tenente Músico Tavares.
Podem ficar à vontade, momento em que agradecemos a presença do senhor deputado estadual José Bonifácio Mourão, do senhor deputado estadual Antônio Carlos Arantes, senhor deputado estadual Elismar Prado, deputado estadual Inácio Franco, deputado estadual Gustavo Correia, e também agradecemos a presença do deputado federal Diego Andrade, registrando e agradecendo a presença também do senhor secretário de Trabalho e Emprego José Silva, do senhor deputado estadual Adelmo Carneiro, da senhora deputada estadual Luzia Ferreira e do deputado estadual Fabiano Tolentino. Também nos honra com a presença o presidente da EPAMIG, Marcelo Lara Franco, o senhor diretor-geral da Imprensa Oficial de Minas Gerais, Eugênio Ferraz, o senhor diretor de operações do SEBRAE Minas, Fábio Pérez de Souza, o senhor secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, Joel Marques Ferreira, e também o senhor presidente da Coab, Otacílio Machado. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo institucional da Associação Mineira de Municípios. Minas avança e a AMM está presente no crescimento dos municípios mineiros, através de uma gestão municipal eficiente. São 60 anos de conquistas, vitórias e muito trabalho. Por ser uma associação que agrega o maior número de municípios da federação, a AMM possui status de maior associação de municípios do Brasil. Falo que é muito gratificante falar de Ângelo Roncalli, grande trabalhador, uma pessoa dedicada, devotada à causa pública, que brilhou à frente da AMM, com seu talento, com sua dedicação, e lutando com todo o fervor e com toda a garra para o fortalecimento dos municípios. Ângelo Roncalli imprime a vida pública dignidade, seriedade e correção. E tenho certeza absoluta que o futuro ainda lhe reserva tantas outras missões mais relevantes. Vamos juntos, uma Minas melhor, Minas mais cidadãs, Minas mais solidária. Disponibiliza na sua sede em Belo Horizonte os escritórios regionais estrategicamente localizados em Minas e no espaço AMM, na cidade administrativa, uma estrutura preparada para atender as demandas dos 853 municípios mineiros, sendo 11 áreas de atuação: educação, saúde, economia, contábil e tributário, jurídica, captação de recursos, meio ambiente, serviços especializados, assistência social, desenvolvimento econômico e convênios. Eu quero aqui enfatizar a importância de Ângelo Roncalli, do seu conhecimento, do conteúdo e da realidade municipalista. Parabéns, Ângelo Roncalli, você é uma grande liderança municipalista. A sua gestão já está marcada por tudo que foi feito. A AMM promove cursos de capacitação por meio do Centro de Qualificação para a Gestão Pública Municipal, CQGP, e encontros regionais para orientação, chamados de AMM em Ação. Os congressos municipalistas promovidos pela AMM se tornaram referência no Brasil, consolidando parcerias e divulgando ações e projetos que reconhecem a gestão pública, como o Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal. Eu queria deixar o registro, tão somente, dos meus cumprimentos ao presidente Ângelo Roncalli, que durante os últimos anos dirigiu com tanta dedicação a Associação Mineira dos Municípios. E dar também as boas-vindas ao novo presidente eleito, Toninho Andrada, prefeito de Barbacena, na certeza que ele dará continuidade ao excelente trabalho que Ângelo Roncalli realizou nos últimos anos à frente da AMM. O governo do Estado sempre estará ao lado dos municípios, no trabalho conjunto pelo desenvolvimento e pela prosperidade de nosso Estado. Várias iniciativas foram importantes para a causa municipalista, entre elas o projeto Assim Mais Saúde, a divisão dos royalties do petróleo, a renegociação da dívida dos municípios com a Previdência e a incansável busca pelo fortalecimento da federação. Os desafios são muitos, mas a AMM está unida a todos os municípios mineiros, com cada gestor
ajudando, orientando e capacitando para juntos fortalecerem o municipalismo e o desenvolvimento do Estado. Nos últimos anos, à frente da Associação Mineira de Municípios, tivemos vitórias fundamentais para o desenvolvimento de todas as 853 cidades de Minas Gerais. Fortalecemos o diálogo com os governos estadual e federal, e dessa iniciativa surgiram as agendas positivas com as necessidades pertinentes das gestões. Alinhamos o discurso do movimento municipalista com a atuação de diversos órgãos ligados à administração pública e de controle. Percorremos essa Minas Gerais para estarmos cada vez mais próximos dos municípios. Sem dúvida, o apoio dos gestores mineiros foi fundamental para todas essas conquistas. E agradeço a cada prefeito e a cada prefeita que estiveram juntos nessa caminhada. Também não posso deixar de registrar a minha gratidão a todos os membros da diretoria, de uma maneira especial a todos os funcionários da MM, que foram, sem dúvida alguma, o alicerce para que tudo isso fosse conquistado. Muito obrigado. Associação Mineira de Municípios. Somos 853. Somos Minas e juntos somos muito mais. Registramos e agradecemos a presença entre nós do senhor presidente da FIENG, Olavo Machado, também do ouvidor-geral do Estado, Fábio Caldeira, agradecendo também a presença do senhor deputado federal Marcos Pestana. Registro e agradeço a presença também entre nós do senhor secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, deputado Alexandre da Silveira, e também dos senhores deputados estaduais, Dilson Melo, Anselmo José Domingos, Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra, Luiz Henrique, Luiz Humberto Carneiro, Rômulo Viegas e deputado estadual Tenente Lúcio. Senhoras e senhores, este 30º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios, tem o objetivo de oferecer aos senhores prefeitos, vereadores e agentes dos municípios mineiros uma ampla discussão em torno das principais questões e demandas municipalistas. Com um tema atual e de grande interesse dos gestores municipais, os novos desafios e oportunidades da gestão municipal, oferece aos participantes a oportunidade de assistirem à abordagem dos assuntos relacionados ao tema por conferencistas altamente qualificados e de renome no cenário nacional. Com a realização da Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, levamos aos gestores municipais os mais modernos produtos e serviços apresentados por empresas de diversificados segmentos, proporcionando assim uma grande oportunidade para que os governos e as empresas privadas e públicas tenham contato com os gestores municipais. A AMM realiza também, neste congresso, o lançamento do Minas de A a Z, edição 2013 e 2014, o seu guia oficial dos municípios mineiros, que contém nas suas páginas importantes informações sobre os municípios mineiros e de todo o mundo oficial, estadual e federal. Neste momento, a Associação Mineira de Municípios e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançam o selo personalizado e o carimbo comemorativo alusivos aos 60 anos da AMM. O selo postal e o carimbo retratam com sua marca o desenvolvimento de um país, de um estado, de um município. Documentam com riqueza de detalhes a história, os personagens, os fatos e as realizações que, por sua importância, formam a vida nacional em seus diversos aspectos. O selo postal personalizado lançado neste momento é composto por duas partes. A primeira é o selo de carta comercial de primeiro porte, que contém a imagem da bandeira do estado de Minas Gerais e, ao fundo, a bela paisagem das montanhas mineiras. A segunda parte contém as imagens da logomarca criada especialmente para as comemorações dos 60 anos de fundação da AMM. Informamos que o carimbo comemorativo, após o período de 30 dias de sua utilização,
passará a compor o acervo do Museu Nacional dos Correios, em Brasília, e servirá como fonte de pesquisa e registro de tão importante acontecimento no contexto histórico e sociocultural de nosso país. Convidamos agora para conduzir o ato de lançamento do selo personalizado em carimbo comemorativo o diretor dos Correios em Minas Gerais, Pedro Amengol. Convidamos para a primeira obliteração o excelentíssimo senhor governador do estado, Antônio Anastasia. Convidamos para a segunda obliteração o presidente da AMM, Ângelo Rongali. Convidamos para a terceira obliteração o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro. Convidamos para a quarta obliteração o senhor presidente eleito da AMM, prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Andrada. Neste momento, o senhor diretor dos Correios em Minas, Pedro Amengol, entrega a réplica do carimbo comemorativo ao presidente eleito da AMM, Antônio Andrade. Dando continuidade a esta solenidade, faremos também por meio da empresa Oi o lançamento do cartão telefônico comemorativo aos 60 anos da AMM, para o qual convidamos o diretor de Relações Institucionais da Oi, José Luiz Gataz Halak. Neste momento, o senhor diretor da Oi, José Luiz Gataz Halak, faz a entrega do cartão telefônico comemorativo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, e também ao presidente da AMM, Ângelo Rongali. José Luiz, fique à vontade para você exibir para todos os nossos convidados uma réplica em tamanho maior deste cartão telefônico comemorativo aos 60 anos da AMM. Teremos agora a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios. Este termo de cooperação tem como objeto estabelecer as bases gerais do intercâmbio de conhecimentos e práticas entre os partícipes, por intermédio de ações que divulguem boas práticas de gestão. Assinam o presente convênio na mesa de autoridades
a excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheira Adriane Andrade. Assina o convênio o senhor presidente da AMM, Ângelo Roncalli. Senhoras e senhores, teremos agora a assinatura de convênio de parceria entre a AMM e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Instituto Mineiro de Agropecuária. Este convênio visa a implantação dos consórcios intermunicipais de desenvolvimento de regularização do serviço de inspeção municipal, agroindústria rural de pequeno porte e agricultura familiar. Convidamos o senhor secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Alves do Nascimento, para a assinatura e também convidamos o senhor diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, Altino Rodrigues Neto. Convidamos, por parte da AMM, o seu presidente, Ângelo Roncalli. Obrigado ao doutor Altino, obrigado ao secretário Elmiro. Peço que os senhores se posicionem para o registro dos fotógrafos e repórteres cinematográficos aqui presentes. Neste momento, a Associação Mineira de Municípios irá homenagear os patrocinadores deste 30º Congresso Mineiro. Convidamos mais uma vez o senhor presidente Ângelo Roncalli para que se posicione à frente da mesa das autoridades, local este que eu recomendo para que se dirijam os representantes das empresas que serão chamadas e homenageadas. Convidamos para que se posicionem à frente da mesa os senhores representantes das empresas e instituições Vale, BDMG, CEMIG, Caixa, Furnas Centrais Elétricas S.A., Sistema Fecomércio Sesc Senac, Sebrae, Oi, FIENG, Copasa, CREA e FUNASA. Peço que com muita tranquilidade os senhores se posicionem em fila à frente das mesas das senhoras e dos senhores que compõem a nossa mesa de honra, para que o presidente Ângelo Roncalli possa fazer a entrega.
Parabéns a todos os homenageados. E agora o presidente Ângelo Roncalli faz a entrega da homenagem ao excelentíssimo senhor governador Antônio Anastasia e ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Diniz Vieira. Mais uma vez, peço a gentileza de que os senhores fotógrafos e repórteres cinematográficos se retirem da frente deste palco, feito já este registro. Informando aos senhores que a partir de agora, na entrega da medalha do mérito, só será autorizada a entrada do cinegrafista e do repórter fotográfico que acompanham a autoridade homenageada. Um fotógrafo e um cinegrafista apenas por homenageado. Muito obrigado. Teremos a partir de agora a entrega da medalha do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo, instituída pela Associação Mineira de Municípios para homenagear personalidades e entidades que se destacam na causa municipalista. Convidamos para que se posicione para fazer a entrega à frente deste palco o senhor presidente da Ângelo Roncalli e o excelentíssimo senhor governador do estado, Antônio Anastasia. Convidamos para receber a medalha do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo, a senhora secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, Maria Tchely Simões Pires. Maria Tchely é mineira do Sebo, bacharel em Direito pela PUC de Minas Gerais, mestre em Direito Administrativo pela UFMG, doutora em Direito pela mesma universidade, procuradora aposentada da Assembleia Legislativa do Estado. Atuou como secretária adjunta de Estado de Assuntos Municipais e secretária de Estado, presidente do IPSENG, secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, secretária adjunta de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, secretária de Estado extraordinária de Relações Institucionais. Nossos aplausos para a homenageada. Convidamos para receber a medalha do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo, a senhora secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Gazola. Graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Literatura Luso-Brasileira e Hispano-Americana pela Universidade da Carolina do Norte, doutora em Letras e Literatura Comparada pela mesma universidade. Professora titular aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, dirigiu o Instituto Internacional de Educação Superior para a América Latina e Caribe, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossos aplausos para a nossa homenageada. Convidamos o nosso próximo homenageado, o senhor secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques. Graduado em Medicina pela
Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo feito sua residência médica em psiquiatria, gestão de sistema de saúde pela Fiocruz. Atuou como psiquiatra clínico, ocupou vários cargos públicos na área de saúde, municipal, estadual e federal. Professor de MBA em Saúde da Fundação Getúlio Vargas e em Organização de Sistemas de Saúde da Unipar. Vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nossos aplausos ao homenageado. Recebe a medalha do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo, o senhor secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Olavo Bilac Pinto Neto. Natural do Rio de Janeiro, advogado. Deputado estadual de 2004 a 2007, deputado federal de 2007 a 2011. Ocupou vários cargos públicos. Chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Minas e Energia, diretor da CEMIG, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nossos aplausos ao homenageado. Convidamos para receber o colar do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo, o senhor secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melli. Formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduado em fitotecnia pela Unesp e empresário rural ligado à cafeicultura. Deputado federal em 4º mandato consecutivo desde 1994. Presidente da Frente Parlamentar do Café. Ministro do Esporte e Turismo de 2000 a 2002. Recebe os nossos aplausos o homenageado. Senhoras e senhores, recebe a medalha do mérito municipalista Celso Melo Azevedo, o senhor chefe do gabinete militar do excelentíssimo senhor governador do estado, coronel PM Luiz Carlos Dias Martins. Natural de Viçosa, ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais em fevereiro de 1982. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Minas. Possui vários cursos na área de segurança pública. Coronel desde fevereiro de 2007. Recebe os nossos aplausos o homenageado. Convidamos para receber a medalha do mérito municipalista o senhor deputado federal Fábio Augusto Ramalho dos Santos. Natural de Brasília, foi prefeito municipal de Malacaxeira, deputado federal desde 2007.
recebe os nossos aplausos o homenageado. Convidamos para receber a medalha do mérito municipalista Celso Melo Azevedo, o deputado estadual Tiago Ulisses. Natural de Belo Horizonte, formado em Direito pela UFMG, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Finanças pelo IBMEC. Deputado estadual desde 2006, atuando efetivamente em várias comissões na Assembleia Legislativa. Nossos aplausos ao homenageado. Convidamos para receber a medalha do mérito municipalista o senhor deputado estadual Carlos Mosconi. Natural de Andradas, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Brasília. Fez residência médica por 3 anos em Nefrologia e Urologia na Universidade de São Paulo. Professor de Urologia na Faculdade de Medicina de Itajubá e, mais tarde, na Faculdade de Medicina Unifenas. Eleito deputado federal em 1982, foi presidente do INAMPS, da FEMIG, deputado estadual desde 2006. Nossos aplausos ao homenageado. Agradeço ao senhor governador e ao senhor presidente da AMM, pedindo para que retornem aos seus lugares de honra. Muito obrigado também aos senhores fotógrafos e cinegrafistas pela compreensão, momento em que convido-os mais uma vez para que deixem livre a passagem diante das autoridades que formam a primeira fila. Por favor, senhores. Seguindo com as nossas homenagens, convidamos a este palco, em nome de toda a equipe da AMM, o superintendente-geral Gustavo Persichini, que fará a entrega de uma placa ao presidente da AMM, Ângelo Roncalli. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente Ângelo Roncalli, presidente da AMM, em nome dos funcionários dessa entidade municipalista, que durante 60 anos, na sua 30ª edição, realiza um congresso como este, que eu lhe agradeço do fundo do meu coração todo o apoio e o incentivo que o senhor tem dado a todos nós, funcionários e colaboradores da AMM. No primeiro dia em que conversamos sobre a tarefa que o senhor me atribuiu como superintendente-geral, o cargo executivo dessa entidade, o senhor me disse 2 palavras: responsabilidade e autonomia. Isso eu repassei durante toda a gestão a todos os nossos funcionários, aos nossos colegas, aos nossos amigos da AMM, para que tivéssemos ao mesmo tempo a responsabilidade de assumir todos os nossos atos com a autonomia que tivéssemos em razão de nossas funções. E assim o fizemos. E construímos nesses 2 últimos anos um movimento municipalista certamente mais forte, mais atuante, mais presente junto aos 853 municípios de Minas e também junto a todos os órgãos governamentais e entidades que têm relação com o movimento municipalista. Para mim foi um orgulho conhecer uma pessoa como você,
que inicialmente eu lhe chamei de doutor, depois de senhor, depois de você e agora como meu amigo, que nos surpreende a cada dia, que nos incentivou durante todo esse período e que mesmo no final da sua gestão, há poucos dias, quando anunciava a prefeita de uma das cidades premiadas no Prêmio Mineiro de Boas Práticas de Gestão, que ela havia sido contemplada com esse prêmio que a MM há tanto tempo concede aos gestores que se destacam nas suas ações em relação ao crescimento e ao fortalecimento das políticas públicas, a prefeita começou a se emocionar e chorar do outro lado pela gentileza do recebimento do prêmio, e o senhor do lado de cá, você do lado de cá da linha, levantou a camisa e falou assim: olha aqui como é que eu estou arrepiado e emocionado, e as lágrimas lhe saltaram aos olhos. E eu compreendi finalmente tudo aquilo que debatíamos tantas vezes, até altas horas da noite, falando sobre os nossos assuntos relacionados ao municipalismo, que eu lhe perguntava, mas afinal de contas, assumir uma entidade que representa prefeitos e ao mesmo tempo ser prefeito de uma cidade pequena, que tem tantos desafios, como tantas outras que tem em Minas Gerais, e ser em determinados momentos até injustiçado na busca dos melhores resultados para os cidadãos, o que te move a cada dia? E aí você me disse, que me move é o sorriso de um pai de família, de uma mãe, o sorriso sincero de uma criança. E eu pude perceber que até o último momento, até o último segundo, você honrou essas palavras com todos nós, e é por isso que nós funcionários temos orgulho de ter trabalhado durante esse tempo com você. Meus parabéns, você a partir de hoje vai ser marcado na história da MM como um presidente que nos deu autonomia e responsabilidade para fazermos aquilo que fomos preparados para fazer. Os dizeres da placa. Ao presidente Ângelo Roncalli, o carinho dos funcionários da Associação Mineira de Municípios, AMM, em retribuição à confiança em nós depositada durante sua gestão à frente dessa entidade. Belo Horizonte, 7 de maio de 2013, equipe AMM. Todas as pessoas que são da equipe AMM, por favor, eu peço para que simplesmente se identifiquem, levantem a mão, para que as pessoas possam reconhecer em vocês aqueles que mais uma vez nos auxiliam a fazer esse congresso brilhante e trazer aqui inovações na gestão pública para todos os municípios. Parabéns a todos vocês, esse sucesso é nosso. Registramos e agradecemos a presença entre nós do senhor deputado estadual Fred Costa e do senhor secretário adjunto de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no norte de Minas, Bruno Oliveira Alencar. Convidamos para o seu pronunciamento o senhor presidente da Associação Mineira de Municípios, Ângelo Roncalli. Bom dia a todas, a todos. Saudação especial inicial aos nossos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, agentes públicos, aqueles que na realidade colocam a mão na massa e fazem o Estado, o Brasil ser diferente, graças a uma atuação visionária e, acima de tudo, dedicando o seu dia a dia a cuidar das pessoas e querer um município cada vez melhor. Parabéns a vocês pela nossa unidade, parabéns a vocês pela devoção a favor da causa municipalista e pelo prazer de trabalhar pelo próximo. Muito obrigado a vocês pela presença. Excelentíssimo senhor governador Antônio Anastasia,
governador municipalista, parceiro dos municípios, não só no discurso, mas na prática, que sempre ao longo desses anos nos ouviu, recebeu as nossas demandas, fez as suas ponderações, mas nunca faltou um olhar atencioso, com gestos e ações, para que pudéssemos de verdade construir a nível de Estado um relacionamento, um pacto federativo entre Estados e municípios a favor dos 853 municípios de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor vice-governador Alberto Pinto Coelho, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa Diniz Pinheiro, ambos parceiros do movimento municipalista, enquanto Alberto na Assembleia, hoje como vice-governador, o Diniz enquanto nosso presidente, sempre atento às causas municipalistas e muito próximo da realidade dos municípios, a quem nós agradecemos as parcerias e o apoio a todos os municípios de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor deputado federal Wellington Prado, representando aqui a Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor prefeito anfitrião, prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, ele prefeito sempre que vivencia os problemas de todos os municípios de Minas Gerais, sempre interessado em buscar informações, em buscar orientações e, acima de tudo, trazer uma palavra de conforto, de atenção para todos os municípios, mesmo tendo os desafios gigantescos de dirigir a capital do nosso estado. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral Adjunto de Justiça, Geraldo Vasques, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Léo Burguês, esses vereadores que tanto representam Minas Gerais, na pessoa de quem cumprimento todos os vereadores presentes. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas, conselheira Adriana Andrade. Hoje nós vivenciamos em Minas Gerais um fato inusitado e histórico a favor do movimento municipalista. Vossa Excelência, enquanto presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeita, fez com que essa entidade realmente começasse a trilhar cada vez mais forte os caminhos que hoje nós comemoramos 60 anos com muita pujança. E tenho a felicidade de assumir, de ser nesse momento a presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, sempre com o foco voltado ao controle, à responsabilidade, à obediência das leis, mas de uma sensibilidade incrível em relação aos desafios dos municípios, ao momento econômico que nós vivenciamos e, acima de tudo, buscando apoiar os gestores. É como o Tribunal de Minas tem feito sempre, de qualificar, orientar de forma didática para que nós possamos cada vez mais cumprir o nosso papel e, acima de tudo, cumprindo a missão de informar, a entregar os dados nos prazos e dentro da regularidade necessária. Secretário de Governo Danilo de Castro, na sua pessoa, cumprimento todos os demais secretários do governo aqui presentes. Vossa Excelência, sem dúvida alguma, é a síntese desse governo no que tange a receber e acolher as demandas dos municípios e sempre com muita presteza, sempre estendeu as mãos a todos nós, prefeitos, na busca das soluções dos nossos problemas, das nossas dificuldades do dia a dia. Quero cumprimentar o presidente da Frente Mineira de Prefeito, meu amigo Vladimir Azevedo, cumprimentar o nosso presidente eleito, prefeito de Barbacena, esse gestor que já viveu no Legislativo Estadual, que já foi prefeito, vereador, também presidiu o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e agora assume ao final desse congresso a Associação Mineira de Municípios. A sua pessoa, Toninho, quero cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas presentes e dizer que esse momento, sem dúvida alguma, é diferente. Nós temos no tribunal uma ex-presidente da Associação Mineira de Municípios, um ex-presidente do tribunal com uma vasta experiência a favor do municipalismo, assumindo a condução da nossa entidade. E sem dúvida alguma, como tem colocado sempre, o nosso maior desafio é aproximar o recurso dos problemas. Os maiores problemas se encontram nos municípios. E nós temos que construir um pacto federativo de verdade para trazermos mais recursos para os municípios. Porque hoje, sem dúvida alguma, os nossos gestores estão cada vez mais responsáveis, preocupados com o planejamento e com a transparência. Há de se inovar, mas há também de se ter mais condições de investirmos com recursos próprios. Quero cumprimentar os nossos parceiros, patrocinadores, aqui já nominados, e a quem nós agradecemos
por nos ajudarmos na realização desse congresso. Agradecer e parabenizar a todos aqui que receberam a comenda do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo. Sem dúvida alguma, secretários, parlamentares, são pessoas que ao longo desse período sempre tiveram muito próximo dos municípios e construímos de verdade um diálogo em que a Associação Estadual de Municípios, em que as associações microrregionais, em que os prefeitos puderam participar da elaboração das políticas públicas. Nós fomos consultados, nós sugerimos, nós ouvimos, apontamos encaminhamentos e muitos desses encaminhamentos foram acolhidos e sem dúvida alguma fazem hoje a diferença na gestão pública em Minas Gerais. Eu quero agradecer ao secretário Elmiro pela parceria que agora firmamos, mais uma vez agradecer à presidente Adriene, quero fazer um cumprimento especial às associações de municípios de demais estados que hoje nos visitam. Eu quero agradecer ao senhor presidente da Associação Goiana de Municípios, Cleudes Bernardo da Costa, presidente da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, Ari José Vanazzi, o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Pará, o amigo Mauro Rodrigues Chaves, representando aqui a Associação Paulista de Municípios, a minha amiga Dalva. Queremos agradecer, representando a Associação dos Municípios da Paraíba, a nossa presidente da Associação Maria Guilherme, da Associação dos Municípios da Bahia, demais presidentes de associações municipais de municípios aqui presentes, que vieram, além da troca de experiência com a MM, além de buscar um discurso municipalista mais afinado, também pudemos conversar durante esses 2 dias que antecederam o Congresso, ontem, que a pauta é comum e os desafios são comuns em todos os estados brasileiros. Relatos de problemas um pouco diferentes nas questões do combate à seca, das enchentes, mas a realidade do modelo de federação que nós vivenciamos é o maior desafio encontrado por todos. E nós queremos sim, como vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, continuar trabalhando para que nós possamos sair do discurso para a prática e fazermos a federação de verdade. Eu quero aqui agradecer aos funcionários da MM, a homenagem a mim prestada, a todos os companheiros da diretoria, citando o nosso vice-presidente, Acácio, e dizer aos prefeitos, para os prefeitos, para os senhores e para os senhores, é muito bom trabalhar com o movimento municipalista. Eu tive a oportunidade de ser vereador, ser vice-prefeito, prefeito, fui presidente da Associação Microrregional Nossa Vila em Divinópolis, tive a oportunidade de ser presidente do Consórcio Municipal de Saúde, de participar da MM em outros cargos, até assumirmos a presidência, de estar hoje na condição de vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e a cada um das senhoras e dos senhores aqui presentes que vivenciam o dia a dia do movimento municipalista, cumprimentar a todos da imprensa. Nós conseguimos construir em Minas Gerais um novo modelo de federação. Obviamente que nós temos que continuar avançando, mas nós conseguimos um diálogo mais franco e aberto com a imprensa, com os gestores, com os nossos representantes do governo estadual, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, mostrar que nós fazemos, estamos caminhando cada vez mais para a melhoria da gestão pública. Os desafios são inúmeros, os prefeitas, os prefeitos, principalmente aqueles que se elegeram pela primeira vez. Nós temos em Minas Gerais 550 novos prefeitos, sabem que passados 120 dias da nova gestão, os desafios continuam se apresentando cada vez maiores. Obviamente, que nós já falamos em outros momentos, a concentração de recursos nas mãos da União ao longo desses anos tem crescido cada vez mais, independente de governo. E nos municípios onde vive o cidadão se apresentam os principais desafios. Nós investimos muito mais na saúde do que a obrigação constitucional. Nós fazemos parceria, recebemos benefícios em que muitos hoje não querem mais receber. Não têm condições de manter o custo com o pessoal ou não conseguem atender às exigências das contrapartidas. Mas, acima de tudo, nós temos hoje um novo tempo em Minas Gerais
a vontade dos prefeitos, das prefeitas, das equipes municipais em planejar as suas administrações. Mas nós vamos vivenciar o que nós vivemos em 2012, quando o Tesouro Nacional apresentou para os municípios a previsão de arrecadação de FPM, era 78 bilhões de reais. Ao final de 2012 se realizou 69 bilhões de reais. O governo federal, na prática, digo que de forma correta, conceder as isenções para que possa se manter o nível de emprego e a economia aquecida, com a isenção do IPI, somente no ano de 2012, nos primeiros 4 meses de 2013, retira dos municípios mineiros 23,5% da sua cota parte, 400 milhões de reais. Mas os desafios se apresentam. Nós construímos, junto ao governo do Estado, através desse diálogo próximo, modelos que estão sendo oferecidos aos municípios, como o Programa Pro Municípios e tantos outros, que possibilitam as ações de uma forma mais descentralizada e, acima de tudo, atendendo à necessidade do município sem maiores exigências. Mas também temos que continuar avançando na demanda com o governo estadual. Mas a grande convicção que todos nós temos é que hoje em Minas Gerais os prefeitos são responsáveis. Nós somos favoráveis à lei de responsabilidade fiscal, nós somos a favor do controle, mas acima de tudo nós temos que deixar claro que nós só conseguiremos realizar todos os nossos desafios, atender os anseios da população, se nós construirmos, como eu já disse anteriormente, uma federação de verdade. É um desafio que se apresenta a cada dia. Nós viajamos toda essa Minas Gerais, visitamos todas as regiões do estado ao longo desse período, conseguimos, além das ações macro, atender e apoiar as várias regiões em ações mais descentralizadas, de ouvir realmente a demanda dos municípios, conseguimos unificar o discurso. E esses desafios que nos apresentam, com certeza, serão superados com muita luta e com muita dedicação. A cada um das senhoras e dos senhores, que nós possamos aproveitar esses 3 dias de congresso, em debater todas essas questões, com as suas equipes, qualificá-las, orientá-las e fazer o nosso dever de casa. É importante que nós possamos inovar, buscar parceria privada nos nossos municípios, que nós possamos procurar os nossos empresários, os nossos comerciantes, passar do período eleitoral e nos colocarmos à disposição para criarmos alternativas de construirmos parcerias em que eles possam continuar mantendo o nível de emprego. É importante que nós possamos comunicar melhor com a nossa população. É importante nós cumprirmos a lei da transparência e, acima de tudo, não só para informar, mas para que a sociedade compreenda o nosso trabalho e os nossos desafios. E eu quero, terminando, agradecer a cada membro da diretoria, a cada funcionário, a cada prefeito e a cada prefeito, por ter, ao longo desse período, compreendido que nós juntos somos mais e conseguimos avançar. E ainda continuaremos aí, com certeza, conduzidos pelo Antônio Andrade e pelos novos diretores que irão assumir muitos desafios, como os que já se apresentam até o momento. Mas eu não poderia deixar de terminar a fazer um agradecimento especial ao governador Anastasia. Já me referi inicialmente à maneira como que ele sempre nos recebeu. A cada prefeito chama pelo nome. É o governador que mais esteve presente nos municípios de Minas Gerais. Conhece a realidade. E todas as vezes que nós apresentamos a agenda positiva, nós conseguimos conquistar melhorias e benefícios aos municípios. Foi assim com relação às multas de trânsito, em que nós conseguimos, a partir do momento da intervenção do governador, resolver um problema de entrave, que criava dificuldade no repasse da multa de trânsito aos municípios. Foi assim, a partir do momento que hoje a nossa secretária Ana Lúcia Gazola irá falar para os prefeitos, para os secretários municipais de educação, avançar no custeio do transporte escolar. Minas Gerais já investiu somente no governo Anastasia 180% a mais para custear o transporte escolar que era investido anteriormente. E, acima de tudo, tem a previsão, através de um projeto inovador, a parceria com a FMG, em que possa otimizar as rotas do transporte escolar nos municípios. Até em 2014, o governo estadual está assumindo 100% do custeio do transporte escolar nos municípios de Minas Gerais.
Obviamente que nós ainda continuamos com várias outras demandas e com certeza nós iremos continuar avançando no custeio da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Emater e outros desafios que se apresentam aos municípios. E eu quero aqui, governador, além de agradecer, aproveitar para fazer aqui algumas solicitações. Uma em favor de todas as 42 micro-regionais do Estado. O governo Aécio Neves soube enxergar a importância das micro-regionais, apresentou-se um programa de recuperação das micro-regionais que foi fundamental para que as nossas micro-regionais pudessem estar hoje mais fortes, mais robustas, trabalhando na elaboração de projetos, na capacitação dos servidores municipais, na prestação de serviço. Nós gostaríamos muito que o governo do Estado, nessa forma de descentralizar as ações, pudesse mais uma vez, através de um aporte de recursos, destinar esses recursos às 40 micro-regionais do nosso Estado, para que elas possam continuar trabalhando na elaboração de projetos, na assistência aos municípios, para que possam ter acesso e conseguir os benefícios, tanto junto ao governo estadual como ao governo federal. Uma outra questão que nós vivenciamos, os municípios têm, até o final do mês, que implementar a lei da transparência. Obviamente, nós temos dificuldades em municípios que nós não temos acesso à internet banda larga, então uma série de procedimentos e equipes que têm que ser treinadas e qualificadas, além de criar-se um software que possa atender essas demandas. Obviamente, todos estão comprometidos, estão trabalhando para que isso se torne realidade, mas nós gostaríamos de solicitar a Vossa Excelência que pudesse, junto com a equipe de governo, também disponibilizar um software para todos esses municípios, para que eles pudessem acelerar e implementar a lei da transparência em cada um dos 853 municípios de Minas Gerais, e nós pudéssemos aí cumprir o nosso papel de comunicar, sermos transparentes, mas é necessário que nós tenhamos a condição e o apoio para que isso se torne realidade. Eu quero dizer, parabenizar todo o governo pela inovação de trazer aos municípios o exemplo de choque de gestão apresentado em Minas Gerais. Sem dúvida alguma, o choque de gestão, que é hoje reconhecido mundialmente, por vários mecanismos, instituições financeiras, é hoje uma formatação de um modelo de gestão que também, através do nosso governo, vai apoiar, orientar os gestores municipais na elaboração do seu planejamento. Temos aqui também desafios ao Congresso Nacional. Aproveitar o nosso líder, Fábio Ramalho, para dizer da importância que tem a atuação do Congresso Nacional a favor dos municípios mineiros e brasileiros. O Congresso que está trabalhando para que as emendas individuais sejam impositivas, e que bom que seja, para que de fato os prefeitos não sofram com expectativas que são criadas e obras que não são concluídas, e muitas vezes os gestores sejam penalizados. Mas é importante o Congresso Nacional ficar muito atento em tudo aquilo que gera despesa para os municípios. Toda lógica que nós somos a favor de valorizar melhor os nossos profissionais, como é o caso do piso do magistério, está se discutindo o piso dos agentes municipais de saúde. Obviamente que nós não podemos mais, os municípios não suportam mais receber obrigações sem ter os recursos correspondentes. Então nós não podemos deixar que situações como essa continuem acontecendo e inviabilizam o dia a dia das gestões municipais. Como nós já falamos anteriormente, é necessário que o Congresso trabalhe uma pauta de criar um fundo do FPM. Essa é uma bandeira da Associação Mineira de Municípios, que nós compartilhamos com diversos presidentes das entidades estaduais aqui presentes, para que quando se prevê o valor arrecadado com o fundo de participação, possa de fato torná-lo impositivo. Aí sim, os nossos prefeitos, as nossas prefeitas terão condição de planejar, porque eles vão saber exatamente o que vão receber cada decênio, cada mês e durante todo o ano. Não ficam aí à mercê das sazonalidades econômicas e a saber se os recursos do dia a dia eu pago a folha, repasso para a Câmara e, sem dúvida alguma, são cobrados pela falta de planejamento e não tem um instrumento eficaz que dê a eles essa condição. Então é importante, além de todas essas questões, que o Congresso Nacional debata de forma muito firme o Pacto Federativo, que nós possamos tirar o Pacto Federativo do discurso e que nós possamos aproximar, como diz bem o nosso presidente eleito, Aninha Andrada, os recursos dos problemas. E nós, gestores municipais, todos aqueles que trabalham com os municípios, querem sim, como disse
o nosso superintendente Gustavo, na homenagem prestada agora há pouco. Nós queremos, não tem um prefeito, não tem uma prefeita, não tem um gestor municipal que não quer sair às ruas de cabeça erguida, que não quer cumprir os seus compromissos de campanha. Tudo aquilo que foi apresentado é um desejo nobre de querer fazer o melhor para a sua comunidade, fazer uma transformação social. E todos esses homens, essas mulheres, esses cidadãos de bem que se dedicam à vida pública, querem sim ter o poder de transformar e colaborar na melhor qualidade de vida dos seus munícipes. Eles querem sim ver o sorriso da criança, eles querem sim ver o sorriso do adulto, ter o prazer de realizar as obras, ter o prazer de construir melhorias. Mas acima de tudo, o maior desejo, não só de prefeitos e prefeitas, de todos aqueles que militam na vida pública, é ter o privilégio de poder dizer: vencemos os desafios, superamos os obstáculos, enfrentamos os problemas, e nós só conseguiríamos fazer uma Minas mais forte e um Brasil de verdade a partir do momento que os municípios tiverem capacidade de investimento, a partir do momento que os municípios forem de verdade reconhecidos como entes da federação, não só como peça de ficção, em que nós possamos ter condições de aplicar as políticas públicas e sermos referência no planejamento, nas ações e na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, e que nós possamos ter no 30º Congresso oportunidades e que possamos trilhar os caminhos de fazer uma gestão eficaz e eficiente. Muito bom dia a cada um das senhoras e senhores, muito obrigado a todos, parabéns aos homenageados, prazer receber os presidentes das demais instituições, parabéns ao governo do estado, obrigado às parcerias também quando nós construímos o governo federal, e acima de tudo, tenha certeza que nós só conseguiremos avançar cumprindo o nosso papel de servir. Muito obrigado, bom dia a todos. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento a mensagem do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Diniz Pinheiro. Bom dia. Essa, amigo Danilo, é a plateia que mais me fascina, que mais me encanta. Fui criado nessa trincheira. Meu saudoso pai foi vereador e foi prefeito. Uma cidade muito pobre, muito sofrida. Meu querido irmão, prefeito por 3 vezes. Eu sou tão apaixonado por essa trincheira da vida pública, e meu querido e amado sobrinho Pinheirinho é prefeito de Ibirité, sendo agora o mais jovem prefeito da história de Minas Gerais. Governador Anastasia, querido e dileto amigo vice-governador Alberto Pinto Coelho. Na figura dessas duas figuras super ilustres, quero abraçar cada um de vocês. Prefeitos, prefeitas, vereadores, vice-prefeitos, deputados, deputadas, queridos companheiros, amigos, amigas, obreiros do bem. Eu falo que esse evento da MM já faz parte da tradição política do Estado de Minas Gerais. E a Assembleia Legislativa de Minas, ela tem uma relação muito próxima, muito íntima com a MM, porque os propósitos ideais da MM, amigo Ângelo, são os mesmos propósitos ideais da Assembleia Legislativa de Minas. Eu entendo, se nós desejamos, e esse é o sonho que nos alimenta no exercício da vida pública, construir um Brasil próximo, dinâmico, justo e solidário, eu disse isso à imprensa anteriormente, só tem um caminho: descentralizar recursos. E se a gente quiser combater a corrupção e prevenir os malfeitos, também só tem um caminho: dotar os municípios de vez, de voz, de prerrogativas e de recursos financeiros. Não existe outro caminho. O resto é balela, o resto é conversa fiada. Governador Anastasia, e aqui agora eu quero aqui pedir permissão a cada um de vocês. Eu estou tendo a oportunidade, como empregado dos mineiros, como presidente da Assembleia, de cada dia mais conhecer Minas, de dedicar o seu pensamento, o seu sonho e compreender
da melhor maneira possível as inquietações, as demandas e as reivindicações dos mineiros e das mineiras. É muito bom saber que você pode ajudar, que você pode servir, que você pode dar a sua contribuição para melhorar de verdade a vida dos mineiros e das mineiras. E aqui, como empregado dos mineiros, como presidente do parlamento, aqui como mineiro, eu quero aqui pedir permissão a cada um de vocês para reverenciar uma pessoa que tem agradecido sobremaneira a vida e a história de Minas Gerais. É um simples caminhante da vida, mas ele é genial, é dotado de atributos realmente limitados. Homem do bem, é uma dádiva de Deus. Tem cumprido o seu ideal missionário com louvor, com denodo, com abnegação. A cada dia mais me encanta, e a cada dia encanta mais cada um de vocês. Eu digo com toda a transparência e com toda a sinceridade, Minas Gerais está tendo a oportunidade de aquilatar e de conhecer em sua inteireza um notável homem público que possui naquele homem que se chama Antônio Augusto Anastasia. Anastasia, permita-me assim chamá-lo. São diversos momentos que realmente me alegra, me encanta, me fascina e que me dá motivação para continuar percorrendo a estrada da vida pública. Sou mineiro, tímido, acanhado, mas quero aqui exposar para vocês algo que me tocou profundamente e que tive a oportunidade ao lado de milhares e milhares de mineiros de testemunhar a fé e a religiosidade do mineiro na pessoa desse notável homem público, Anastasia. Semana passada, 40, 50 mil pessoas se encontravam em Paipendi, buscando o revigoramento do seu sentimento de fé, de religiosidade, e ao mesmo tempo esboçando para todo mundo a sua devoção cristã. Lá se encontrava amigo Alberto, amigo Danilo, queridos amigos e amigas, esse grandioso homem público, participando daquele momento certamente inesquecível para mim e para a história dos mineiros e das mineiras, a beatificação da Inha Chica. Inha Chica, que teve uma história de vida exemplar, pobre, negra, filha de escrava, analfabeta, e teve uma dedicação inesgotável aos mais pobres. E ela falava: eu rezo com fé. E lá estava o governador Anastasia representando cada um de nós, representando o nosso coração, a nossa alma, o mineiro, o mais simples, o mais pobre, aquele muitas vezes desertado da sorte. É por isso que eu falo, Minas Gerais tem o privilégio de emprestar ao Brasil aquele homem que certamente está escrevendo uma das partes mais lindas da história política e administrativa da história de Minas Gerais, nosso querido amigo, líder, governador Antônio Anastasia. É por isso que todos nós podemos falar em alto e bom som que Minas Gerais avança e está caminhando em estado da progressão, da prosperidade, do desenvolvimento, da justiça social. É por isso que nós podemos falar, amigos e amigas, amigos de Santana, que Minas tem a melhor educação do Brasil. É por isso, governador, que nós podemos bater no peito e falar com alegria e com enorme encantamento que Minas Gerais tem a melhor saúde da região sudeste. É por isso que Minas Gerais agora está lançando o mais robusto projeto de asfaltamento de estradas mineiras. É por isso que todos nós podemos falar com muita alegria, com enorme gratidão, e esse estado que nós devotamos carinho, apreço e amor é o melhor estado para se viver. Portanto, querido governador Anastasia, querido amigo vice-governador Alberto Coelho, eu quero aqui externar a cada um de vocês a nossa palavra de apreço, de consideração e de admiração. Até porque ser prefeito é algo extremamente difícil. Eu falo e repito, a dureza da vida sempre se fez presente na pequenina história da família Pinheiro. Conforme diz meu saudoso pai, meu querido irmão, meu querido sobrinho, ser prefeito hoje é um ato de heroísmo, porque nunca na história desse amado Brasil se testemunhou uma concentração de recursos, querido Márcio Lacerda
tão dura, tão cruel e tão devastadora de sonhos, e que poderia tão bem estar ajudando estados e municípios a melhorar e a transformar a vida das pessoas. Digo a vocês, minha Chica, rezava com fé, não desanime, vamos deixar o pessimismo de lado, mas todos vocês, sobretudo vocês, com o apoio da Assembleia, não vai faltar em momento algum, com o apoio do governador Anastasia, com o apoio do vice-governador Alberto Vitor, com o apoio dessa família de bem, tem e haverão de ter a oportunidade de mudar a história de Minas e a história do Brasil. É por isso que eu digo a vocês, minha Chica rezava com fé, vocês, queridos prefeitos, têm que trabalhar muito e trabalhar com fé, porque nada vai chegar gratuitamente. E é fundamental que se tenha aqui esse espírito de união, essa mobilização, essa força, essa coragem, essa bravura, características tão típicas e tão fortes dos mineiros. Minas já deu belíssimas contribuições ao Brasil. Vale a pena revisitar a história e relembrar, com saudade, com saudosismo, de Tiradentes, de Tancredo, de JK com o seu espírito visionário, de Itamar Franco com o seu caráter de retidão. E eu tenho certeza absoluta que Minas Gerais, amigo Carlalho, mais do que nunca, sob a liderança de Anastasia, sob a liderança e sob os atributos de Aécio Neves, está preparadíssimo para mais uma vez não se furtar ao destino e servir ao seu Estado e servir ao seu Brasil com garradia, com garra, com bravura e com amor ao próximo. Portanto, eu deixo aqui a minha palavra de satisfação, de gratidão, estar pegando a Estrada de Minas ao lado de cada um de vocês que carregam no peito essa fé inquebrantável, esse ideal missionário. Vale a pena fazer o bem, vale a pena ajudar, vale a pena realizar, e é por isso que em qualquer trincheira que a vida me designar, sempre haverei de carregar a causa municipalista do coração e na alma, porque eu sei que esse é o caminho, que esse é o instrumento mais fácil, mais fabuloso e vigoroso de transformação e de transporte, de paz, de felicidade e de realizações ao nosso povo e à nossa gente. Portanto, eu quero convocar cada um de vocês, com seu sangue, com seu labor, com seu amor, para que a gente possa continuar avançando por Minas e continuar avançando pelo Brasil na busca daquilo que nos move e que nos alimenta, a edificação de um Brasil próspero, dinâmico, justo, solidário, na plenitude do vigor de sua vocação democrática e de sua vocação de dignidade, de justiça e de liberdade. Parabéns à MM, parabéns a João Cali, parabéns Toninho Andrada, parabéns prefeitos, prefeitas. Minas e o Brasil dependem muito da entrega, da garra, da abnegação e do amor à causa pública de cada um de vocês. Contem sempre com a Assembleia de Minas. Parabéns, mãos à obra, para um Estado melhor, para um Brasil mais feliz, mais justo e muito mais irmão. Esse é o nosso sonho. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Bom dia, senhoras e senhores. Saúdo em primeiro lugar as prefeitas, os prefeitos, vice-prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, lideranças municipalistas de toda Minas Gerais que aqui acorrem do 30º Congresso Mineiro dos Municípios. Aliás, presidente Ângelo Roncalli, dos 30 congressos que a MM realizou, eu já devo ter frequentado quase uns 20, felizmente para mim, desde os tempos da Constituinte Estadual. E por isso é sempre uma honra retornar a esse ambiente. Eu queria saudar o nosso grande anfitrião, presidente da MM, que se despede nesse congresso do seu trabalho, e vou me dirigir novamente a ele daqui a instantes, prefeito, presidente Ângelo Roncalli, agradecer as suas palavras, saudar ao vice-governador do Estado, Alberto Pinto Coelho, caro companheiro nessa trajetória em prol de Minas Gerais, cumprimentar e agradecer as palavras do nosso deputado Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia, na pessoa de quem cumprimento os deputados estaduais aqui presentes em grande número, e dizer ao deputado Diniz que ele é conhecido
de fato, pela sua grande bandeira municipalista. É conhecido pelo seu caráter, é conhecido pela sua dedicação e pelo seu amor ao trabalho, mas é conhecido também pelo certo exagero ao falar dos amigos, e por isso mesmo eu atribuo a esse exagero aqueles elogios que me fez, mas que agradeço sempre de modo muito bem-humorado. Quero cumprimentar a Excelentíssima Senhora, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheira Adriana Andrade, agradecer muito à conselheira sempre a dedicação, o empenho à frente da nossa Corte de Contas, e aqui endossar o registro que foi feito pelo presidente Ângelo Roncalli, que a nossa conselheira presidente, Adriane, tem se desdobrado à frente do tribunal para dar guarida aos municípios. Aliás, não é uma surpresa, porque a Adriane, que é a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, foi presidente da MM, e por isso mesmo, mais do que ninguém, conhece as agruras, as necessidades e as dificuldades dos municípios. Então, parabéns, Adriane, pelo seu trabalho. Aliás, esse local me lembra, há poucas semanas atrás, o grandioso congresso conduzido por Vossa Excelência, com imensa repercussão também em favor dos municípios. Quero saudar o Dr. Geraldo Vasques, Procurador-Geral Adjunto da Justiça, que aqui representa o Ministério Público de nosso Estado. Quero saudar os deputados federais, nas pessoas do deputado federal Wellington Prado, que representa aqui a mesa da Câmara, e me permito aos demais, na pessoa do deputado federal Fábio Ramalho, que é o coordenador da bancada federal de Minas Gerais, sempre combativo, deputado Fabinho Liderança, se me permite. O nosso também anfitrião permanente, o prefeito municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, a quem apresento meus cumprimentos, e na pessoa do prefeito Márcio, me permito saudar mais uma vez a todos os prefeitos municipais de nosso estado, que aqui se encontram, caríssimo amigo Márcio Lacerda. Saudar na pessoa do secretário de governo, Danilo de Castro, todos os secretários de Estado, integrantes do meu governo aqui presentes, bem disse também o nosso presidente Ângelo Roncalli, da sabedoria e do conhecimento que tem Danilo de Castro, ele que é oriundo do antigo PSD e por isso mesmo mantém, apesar de eu não gostar muito do que representa em termos futebolísticos, mas na política sim, a verdadeira raposa da política mineira tradicional. Queria saudar o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Léo Burguês, da sua pessoa, seus colegas vereadores, não só da capital, mas também do interior. Cumprimentar o prefeito de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, presidente eleito da MMM, saudá-lo, como dirigir também a Vossa Excelência daqui a instantes. Saudar o prefeito de Divinópolis, presidente da Frente Mineira de Prefeitos, meu caro Vladimir Azevedo. Cumprimentar e saudar o presidente da FUNASA, Dr. Gilson Carvalho, Queiroz Filho, e Lúcio Mineiro, que desenvolve um trabalho tão contento no governo federal. Queria saudá-lo e agradecer sempre a sua presença, o seu esforço por Minas. Cumprimentar todos os agraciados que aqui estão, que receberam a comenda Celso Melo Azevedo, e é bom sempre lembrar, ainda que rapidamente, a memória e a imagem do grande municipalista que foi Celso Melo Azevedo, prefeito de Belo Horizonte, meados do século passado, e um dos homens mais austeros e um dos homens mais preparados da vida pública de Minas do século XX. Cumprimentar a todos os prefeitos que presidem as federações e associações municipalistas dos estados que nos visitam. Cumprimentei a todos, ontem tive o prazer de encontrar com alguns. É sempre uma grande honra para nós mineiros, que somos também, à semelhança de vossos estados, caracterizados pela boa hospitalidade, recebê-los aqui na nossa sagrada terra mineira. Sejam bem-vindos, meus cumprimentos, é uma honra estar com as senhoras e os senhores. Quero cumprimentar os patrocinadores, que são tão importantes para esse evento, que foram aqui justamente cumprimentados, todas as demais autoridades civis e militares. Quero saudar as senhoras e os senhores presentes a esse congresso. Em primeiro lugar, meu caro Ângelo, me permita uma palavra, como eu disse há pouco, de cumprimento pela sua gestão. Pretendo estar aqui na posse do Toninho, na próxima quinta-feira, mas antecipo aqui na abertura do congresso o belíssimo trabalho que você realizou. Gustavo, muito bem aqui, nome dos funcionários, testemunhou a sua dedicação, o seu esforço. Eu acho que isto é reconhecido por todos, inclusive através das reuniões itinerantes que promoveu. Eu estive em algumas delas, o que leva de fato a uma proximidade maior com
a circunstância local e com cada prefeita e prefeito. Tenho certeza que essa sua experiência à frente não só da Prefeitura de São Gonçalo do Pará, mas também da MM, me permitirá voos na política, no serviço público de altíssimo alcance, mas fundamentalmente, tenho certeza que você conseguiu atender a uma vocação que tem de servir e se dedicar. Em todos os aspectos, a sua atenção, o seu empenho e a sua dedicação foram de fato exemplares. E é esse exemplo que certamente o nosso Toninho Andrada, que já é um homem experimentado a despeito de jovem, apesar de não ter muito uma cobertura capilar, é muito jovem, Toninho Andrada já foi deputado estadual, prefeito de Barbacena, presidente do Tribunal de Contas, volta a ocupar a prefeitura de Barbacena e certamente o sangue municipalista que corre em suas veias há alguns séculos, já que representa uma das mais eminentes famílias da nossa política. E se eu falei do PSD do Danilo, eu falo da UDN também para agradar o nosso querido Toninho Andrada e a família Andrada. Nós sabemos que ele terá certamente um bom exemplo, mas com o seu conhecimento, experiência, será um grandioso presidente da MM para levantar mais alto aquela bandeira que foi aqui reiterada por ambos que me precederam nessa tribuna. E eu não vou querer me estender muito, porque os temas principais já foram aqui tocados. E o tema principal, me dirigindo especialmente aos presidentes que nos visitam, é claro, é um tema que acaba sendo interativo, insistente, lembrado, reiterado, evocado, clamado por todo o Brasil, que é a questão da federação. Na realidade, se nós pesquisarmos bem a história do Brasil e voltarmos no passado, não só em Inconfidência Mineira, que ao final do século XVIII dava um brado contra a coroa portuguesa a favor da nossa independência e da nossa autonomia, mas seguindo já para o século seguinte, tanto na colônia ainda quanto no Império. Bastavam ver aqui os nossos visitantes para lembrar movimentos tão importantes a favor da autonomia e da descentralização, que pode ser a Balaiada, a Confederação do Equador, a Guerra dos Farrapos, a Cabanagem, tantos movimentos, todos eles com origem municipalista, todos clamando exatamente pelo mesmo répito, pela mesma vertente. Queremos ter a condição e a competência de nos autogerirmos. Ora, os tempos passaram. Ninguém fala mais, felizmente, do grau que alcançamos de civilização, de qualquer tipo de movimentação como houve no passado. A movimentação agora é distinta. É da sociedade, é política, é dos discursos, das ações, dos programas, dos projetos, mas fundamentalmente da sensibilidade dos gestores políticos de todo o Brasil, para percebermos de maneira tão clarividente, translúcida e transparente que nós só podemos ter efetivamente eficiência dos serviços públicos se nós tivermos descentralização. Um país continental como o Brasil, com a nossa população de 200 milhões de habitantes, com problemas da mais alta complexidade, não só econômica, mas também social, necessita muito de um processo de descentralização. E não falo aqui nada que seja novidade, basta abrirmos a janela para o mundo e verificarmos o que ocorre em nações semelhantes, que têm população grande e que têm também extensão territorial vasta. Ora a Índia, ora a Austrália, ora o Canadá, ou os Estados Unidos. São estruturas federais, descentralizadas na plenitude da expressão. Precisamos avançar ainda no Brasil nesse aspecto. Digo sempre, para dever de justiça, que tínhamos uma esperança na Constituição Federal de 88, que esse movimento, que inclusive colocou no texto constitucional, meu caro Zé Santana, constituinte, que acompanhava esse tema, que o município passa a ser parte da federação. Mas na prática, lamentavelmente, isso não aconteceu. Os governos que se sucederam na esfera federal de 88 até hoje não conseguiram. Não acredito que por falta de vontade, mas talvez por dificuldades próprias da grande estrutura e do próprio acomodação do movimento que temos nas esferas burocráticas. Descentralizar verdadeiramente. E quando eu falo em descentralizar, significa dizer que na esfera local se faz com mais rapidez, mais barato, com mais eficiência e, é claro, atendendo ao cidadão aonde ele mora, na feliz expressão do ex-governador Franco Montoro, que é na cidade e que é no município.
Desse modo, essa bandeira, meu caro Antônio Andrade, do federalismo, tão bem levantada pelo nosso presidente Diniz, que coloca inclusive as Assembleias Legislativas dos Estados brasileiros, em um programa que levou ao presidente do Senado e da Câmara dos Deputados uma proposta de dar mais competência às Assembleias Legislativas, seguindo o modelo tradicional norte-americano, para dar exatamente guarida a essa ideia que as peculiaridades e as circunstâncias regionais e locais devem ser prestigiadas, preservadas e robustecidas. Da mesma forma que levou o prefeito e presidente Ângelo Roncalli a se associar a seus pares das diversas associações municipalistas do Brasil e levar tantas vezes à capital federal esse grande clamor brasileiro pela descentralização. Mas temos esperança, presidente Diniz, como disse Vossa Excelência há pouco. Essa fé, a fé da Inhaxica, a fé do povo mineiro, certamente o povo com maior devoção no Brasil, ela está incrustada e enraizada em todos nós. E por isso nós vamos continuar falando, escrevendo, debatendo, mostrando e mais do que isso, com nossos exemplos, nos limites e no alcance das nossas competências, demonstrando que a descentralização é a melhor saída. Assim fizemos ao tempo do governo Aécio Neves e assim fazemos na nossa gestão, prestigiando os municípios. Poderia lembrar aqui o processo, a telefonia celular, agora o pró-município, o Água da Gente, tantos programas que temos em parceria com os municípios, porque há uma realidade, que é a realidade que sabemos que é muito diversa entre os municípios. Uma capital, Belo Horizonte, ou Divinópolis, que está aqui o nosso Vladimir. Outra situação que são cidades pequenas de Minas Gerais afora. Dos 853 municípios, mais de 500 têm menos de 10 mil habitantes. E por isso mesmo tem uma peculiaridade muito diversa que deve ser ajudada e corroborada pelos governos estadual e federal. É exatamente essa visão que nos impulsiona para clamarmos sempre pela descentralização. Ao lançarmos todos os programas de governo ao longo dos últimos 10 anos, sempre tivemos essa preocupação. E agora, quando o presidente Ângelo Roncalli nos apresenta a sugestão do programa de transparência, vamos fazê-lo porque, na verdade, é uma cooperação. Quando o presidente Ângelo fala do associativismo, onde já tivemos a oportunidade passada de ajudar um dado que é muito relevante da história mineira, que são as associações micro-regionais de municípios, é nosso intuito continuar esse trabalho e ainda fazer novos e mais corajosos programas. Mas, fundamentalmente, como ele aqui mencionou, é dentro do perfil da gestão que está o grande desafio do Brasil no século XXI. O século XXI é um século do conhecimento, não é o século do aço, não é o século da informática, mas é o século do conhecimento, daquilo que nós temos dentro de nós, que ninguém nos tira e não tem valor por ser inestimável de tão valioso, que é exatamente o conhecimento que temos nos temas. E o conhecimento é inesgotável. E o conhecimento é que é a ferramenta da boa gestão. De nada adianta nós também termos recursos se não sabemos aplicá-los bem. Por isso, esse grande esforço realizado em Minas Gerais ao longo da última década em prol da boa gestão pública, que nos elevou, felizmente, a um patamar de reconhecimento internacional. Queremos partilhá-los, meu caro Ângelo, com os municípios e por isso lançamos o programa da gestão. E eu só posso agradecer aos municípios mineiros pela adesão a esses programas. E aproveito, a presença da secretária Ana Lúcia Gazola, que está aqui, para agradecer muito a adesão histórica e unânime dos 853 municípios de Minas ao nosso PIP municipal, o Programa de Intervenção Pedagógica dos Municípios. Esse programa, que foi concebido na Secretaria de Educação, é considerado hoje uma referência internacional de como melhorar e acelerar os resultados da nossa educação. Minas Gerais é primeiro lugar no IDEB nos primeiros anos, exatamente em razão desse programa e do grande esforço de toda a comunidade escolar. Mas percebemos que a rede municipal, não é isso, Ana Lúcia, precisa também de ter esse esforço. Por isso apresentamos o programa e a adesão unânime é a comprovação da seriedade do nosso trabalho e do envolvimento dos prefeitos e prefeitas com um tema tão relevante como é a educação, que é o passaporte para o futuro das nossas gerações. Então aproveito esse congresso para fazer esse agradecimento. E quero reiterar, meu caro presidente Ângelo, que vamos continuar apresentando esses programas, vamos continuar inovando.
Teremos agora a ser lançado em breve, presidente Jalma, um programa da CEMIG também que beneficiará os municípios mineiros, e todo o esforço é a favor exatamente dessa palavra mágica, que é desenvolvimento e prosperidade. Minas Gerais tem planejamento. Lembrou com correção o presidente Diniz, para ter planejamento temos que ter recursos identificados. E esses planejamentos os municípios mineiros também têm, estão fazendo e se empenhando cada vez mais. Desse modo, meu caro presidente Ângelo, é uma grande honra, como governador do estado, mais uma vez estar aqui participando da abertura desse grandioso 30º Congresso. Saudando a parceria da Assembleia Legislativa de Minas, fundamental. Saudando a parceria da bancada federal mineira em Brasília, na pressão dos deputados federais que aqui se encontram e de nossos senadores. A parceria das empresas que foram patronas desse evento, mas fundamentalmente a parceria da sociedade mineira, que reconhece na força local a diversidade de Minas Gerais. E ao concluir as minhas palavras, meu caro presidente, prefeito Ângelo Roncalli, presidente Antônio Andrade, eu queria aproveitar para dar uma boa notícia. Normalmente, quando termina um espetáculo, eu gosto muito, o prefeito Massa Zero também gosta de óperas, quando termina chamado Gran Finale. O Gran Finale costuma ser trágico, ou, por exemplo, na ópera Tosca, que há até um assassinato. Não é o caso, ao contrário. Em outras óperas, o final é grandioso, é um final alegre. É o caso aqui desse pronunciamento. Eu quero aproveitar o Congresso, eu esperei fazê-lo alguns dias para fazer aqui nesse evento, dar uma boa notícia aos prefeitos municipais. Nós lançamos recentemente o Pró-Município, que envolve ações da saúde, da educação e da infraestrutura. Lançamos o programa do BDMG, está aqui o presidente do exercício, Zé Santana. Lançamos o Água na Gente, aqui o presidente da Copasa. Daqui a dia será o da CEMIG. Mas a Secretaria da Fazenda, na minha determinação firme de identificar formas de ajudar os municípios mineiros, que, aliás, é o que me pedem todos os dias de início os deputados estaduais. Os deputados estaduais não cansam corretamente de solicitar ao governo do estado a forma de nós ajudarmos os municípios mineiros. E tentamos fazê-lo, porque os nossos parlamentares, eles têm nas suas bases a sua grande responsabilidade. Então eles insistem com os secretários, comigo, e não há dia que eu não tenha a oportunidade de receber os parlamentares nesse sentido. E a Secretaria da Fazenda, então, foi esse trabalho, identificar como poderíamos ajudar mais os municípios de Minas, num quadro que nós todos sabemos ainda é um quadro de grande cautela, sob o ponto de vista das finanças de todos os estados e dos municípios, porque as mesmas concessões, meu caro Diniz, que são dadas no fundo de participação dos municípios, também recai no nosso FPE e também recai sobre o nosso ICMS, que, aliás, tem sofrido exatamente em razão desses benefícios. Eu queria dizer que a Secretaria da Fazenda identificou, numa negociação antiga de 1998, o remanescente de uma dívida que havia da rede ferroviária, um caso complexo, mas em síntese, nós vamos ter a possibilidade agora, meu caro presidente Ângelo, digo aqui aos prefeitos e prefeitos, no próximo dia 21 de junho, fazer um depósito no valor de 350 milhões de reais para a cota parte do ICMS do Fundeb dos municípios de Minas Gerais. Os municípios, então, receberão no mês de junho uma cota extraordinária proporcional desse valor para fazer os recursos, claro, guardar os recursos do Fundeb e também os recursos necessários para as suas obras e as suas despesas. Isso é resultado, portanto, de um trabalho feito pela Secretaria da Fazenda e tenho certeza que os prefeitos, na situação que se encontram, como também é dos estados, nós todos ficamos muito felizes com esse tipo de notícia. Portanto, é uma notícia positiva que se conclui para demonstrar esse esforço, que é um esforço, na verdade, praticamente gigantesco, como eu gosto de falar, ciclópico, para que nós possamos ajudar os municípios, já que somos muito ajudados pelos municípios. E, meu caro presidente Ângelo Roncalli, concluo dizendo que fiquei satisfeito de ouvir aqui o caso da prefeita de Delta, que se emocionou, quando eu estive lá visitando Delta também ficou emotiva, com a notícia do prêmio que recebeu, e você se emocionando lá de cá do telefone. Isso nos arrepia a todos, porque não há nada melhor, não há nada mais adequado, não há nada que soa mais correto com a vocação das pessoas do que exatamente ver o bem público sendo realizado.
ver o interesse coletivo se materializando. É esse o esforço nosso, é o esforço das nossas prefeitas e dos nossos prefeitos. Por isso, nós todos gritamos sempre em uníssono que somos mineiros e somos muito felizes, que do alto das nossas montanhas nós enxergamos mais, enxergamos melhor e podemos acolher a quem nos visita de maneira sempre tão hospitaleira. Viva Minas Gerais, viva os municípios de Minas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Peço por gentileza que os senhores aguardem no local apenas para a saída das autoridades, momento em que abraço também o secretário de Turismo, Agostinho Patrus, que nos honrou com a presença nesta solenidade. Lembrando os senhores também que às 15h45, no auditório do pavilhão, a conferência Gerenciamento de Mudanças, com o palestrante Max Guerra. Agradecemos a todos pela presença. Tenham uma boa tarde.